Bom dia, bom dia, bom dia. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas para mais um vídeo falando de Deus, da palavra de Deus, da nossa Bíblia Sagrada, do manual de instrução, do nosso manual de instruções para a vida, de riqueza, sabedoria e vida plena. Então sejam todos bem-vindos. Façam todos um ótimo dia, façam todos um excelente dia. Lembre-se sempre, é você que faz o seu dia ser bom ou ser ruim. Então, se o seu dia está sendo ruim, a responsabilidade e a culpa é toda sua. Então, sejam todos bem-vindos e hoje vamos fazer a leitura, vamos ler e comentar mais um capítulo do nosso Manual de Instruções para a Vida. E hoje vamos fazer a leitura e vamos comentar o primeiro capítulo do livro de Levíticos. Levíticos, que é o terceiro livro de Moisés, o terceiro livro escrito por Moisés. Para quem não sabe, Moisés escreveu 5 livros do Velho Testamento, 5 livros do Velho Testamento. Bom, e do que trata o livro de Levíticos? Do que trata o livro de Levíticos? Então, Levíticos nada mais é do que a referência aos levitas, a tribo de Levi, filho de Jacó, filho de Israel. Então, o terceiro livro da Bíblia trata exatamente trata exatamente dos levitas, os descendentes de Levi. É uma referência aos levitas. Então, o livro Levíticos é uma referência aos levitas, os primeiros sacerdotes judaicos. Então, eles foram os primeiros sacerdotes judaicos, os primeiros sacerdotes que vieram exatamente da tribo de Levi, filho de Israel, filho de Jacó. Então, responsáveis por exercer a função sacerdotal. Eles eram responsáveis por exercer a função sacerdotal para o seu povo, ou seja, para o povo de Israel. Neste livro, que é direcionado ao povo de Israel, encontramos passagens voltadas aos sacerdotes. Acompanhamos também os acontecimentos desde o fim da construção do tabernáculo até a saída do povo do Monte Sinai. Então eles fizeram a construção do tabernáculo enquanto eles estavam ali no Monte Sinai. Perfeito? Eles fizeram a construção do tabernáculo e os levitas ficaram responsáveis pela conservação, pela manutenção e também pelo ofício sacerdotal no tabernáculo, é o ofício sacerdotal. Então, conta desde a construção do tabernáculo até a saída do povo ali de Israel do Monte Sinai. Ao longo dos capítulos, vemos os discursos de Deus a Moisés. Então, ao longo dos capítulos, nós vamos ver os discursos que Deus fez a Moisés, que deveria reproduzi-los aos israelitas durante o êxodo, e os modos como as ofertas deveriam ser realizadas no tabernáculo. Então, você vai ter todo um histórico de como que Deus se dirigia, orientava Moisés a falar com o povo de Israel. Além disso, são mostradas informações sobre a ordenação dos sacerdotes de Israel, tendo Arão e os seus filhos como os primeiros sacerdotes. Então, Arão e seus filhos foram os primeiros sacerdotes de Israel. Em Levítico podemos entender que o Senhor desejava que os israelitas vivessem em santidade. Então, no livro de Levíticos, nós veremos, que o Senhor, que Deus desejava que o povo de Israel vivesse em santidade. Coisa que hoje em dia é muito raro e é muito difícil, a pessoa viver em plena santidade. É muito raro e é muito difícil. Assim, o povo deveria oferecer sacrifícios e ofertas que agradassem a Deus como a expiação, ou seja, a purificação e perdão. A purificação e perdão.
e perdão. Então, no livro de Levítico, nós veremos que Deus queria que verdadeiramente o povo de Israel vivesse em santidade, que fosse um povo santo. Em Levíticos podemos, não, já com o estabelecimento dos sacerdotes e das ofertas, nos é mostrado as leis de pureza e impureza. A pureza era considerada um meio para que as pessoas pudessem se aproximar de Deus e permanecer em bom convívio com a comunidade. Então, qual que era o grande objetivo do Senhor? Qual que era o grande objetivo de Deus? Que aquele povo, o seu povo, ou seja, o povo de Israel, vivesse, fosse um povo puro, que vivesse em santidade. Que vivesse em santidade. Os capítulos finais são compostos pelo Código de Santidade, onde práticas são proibidas, como, por exemplo, a blasfêmia e as penalidades voltadas para esses atos. Portanto, o livro de Levítico é composto de diversas informações sobre o início dos sacerdotes, as ofertas e sacrifícios que o povo deveria realizar, as leis de pureza e impureza e o código de santidade. Além dessas orientações, o livro também traz incentivos de uma boa postura e convívio entre as pessoas. Então, o livro de Levítico é um livro que traz aqui muitas leis para que o povo de Israel, para que o povo judeu vivesse em santidade, que com a pureza, que fosse um povo puro, um povo santificado, e com isso eles se aproximassem mais e mais de Deus. Na verdade, diz que quanto mais você anda no caminho correto da retidão, da lei, da ordem, da integridade física e mental, quanto mais você se aproxima desta santidade, mais próximo você fica de Deus. É o que nós falamos aqui, né? Quanto mais você purifica, quanto mais você aprende, quanto mais você adquire sabedoria, né? Que Deus é pura sabedoria. Quanto mais você clarifica a sua mente, quanto mais você deixa a luz entrar e você vai evitando e afastando as trevas da sua mente, dos seus pensamentos, mais você vai estando, mais você vai se aproximando, mais você vai ficando perto de Deus e mais a luz vai entrando dentro de você. E você vai adquirir ali um canal. Não é que você tenha que obedecer leis e ficar decorando um tratado de leis, leis em cima de leis. É você fazer as coisas naturalmente. É você saber o que é certo, o que é errado e você praticar o que é certo e não o que é errado. Ah, isso vai te prejudicar? Claro que não. Isso vai te beneficiar e muito, porque quanto mais você fizer o que é bom, o que faz bem para você e para as outras pessoas, principalmente para você, que quando você faz o bem para você, é contraditório você fazer o mal para as outras pessoas, não tem lógica. Quando você faz o bem para alguém, quem está se beneficiando, logicamente, é você. Quando você faz o mal para alguém, quem está se prejudicando, obviamente, também é você. Então, a partir do momento que você sabe o que é certo, o que é errado, e é uma coisa natural, né? Você ficar decorando leis e mais leis. Perfeito? Quanto mais você decora lei, pior é. Ninguém quer obedecer leis. Agora, quando você faz a coisa naturalmente, você faz o que é bom naturalmente, naturalmente você vai progredir, naturalmente você vai estar em fusão com o divino, com o todo, com Deus. Naturalmente você vai ter uma linha direta, vai ter um telefone azul que você pode falar com ele a qualquer momento do seu dia, da sua vida. Então, quanto melhor, quanto mais bem você fizer, quanto mais você agir naturalmente fazendo o que é certo, naturalmente sua vida vai progredir, naturalmente você vai progredir, naturalmente você vai evoluir e naturalmente sua vida vai dar certo. Então vamos começar então a leitura do terceiro livro da Bíblia, o terceiro livro do nosso manual de instruções, perfeito? O livro de Levíticos, perfeito? O terceiro livro de Moisés, o terceiro livro da Bíblia. Mas antes de começar, já deixa aí seu like, comente, compartilhe, se inscreva aqui no nosso canal para que esse material chegue para mais e mais pessoas e assim a gente possa agir positivamente na vida das pessoas.
Então se inscreva aí no nosso canal, não paga nada, não custa nada, basta você apertar o botãozinho aí de inscrever-se, seja no seu celular, seja no seu computador, no seu tablet ou no seu notebook. Se inscreva aí no nosso canal. Meu muito obrigado. Se isso for muito para você, ó, deixa o joinha, deixa pelo menos o joinha aí, o gostei, o like, entendeu? Ó, like, deixa o joinha aí que você já vai estar contribuindo aqui com o nosso trabalho. Beleza? Então vamos pegar aqui a nossa Bíblia Sagrada, nossa ferramenta de trabalho. Perfeito? Nossa Bíblia Sagrada, a palavra do Deus vivo, nosso manual de instruções para a vida. E vamos abrir aqui então exatamente no livro de Levítico, o terceiro livro de Moisés, chamado Levítico. E bora lá, vamos começar então com o primeiro capítulo, capítulo 1, versículo 1. E o Senhor chamou Moisés e falou com ele do tabernáculo da congregação, dizendo. Então o Senhor chamou Moisés, e o Senhor aqui nessa época ele vivia passando instruções, leis, ordenanças para que o Moisés passasse ali para o povo de Israel. Agora eu tenho que conhecer todas essas leis, obedecer todas essas leis, nada disso. Você tem que fazer o que é natural, você tem que fazer naturalmente, porque quem faz o que é certo de maneira obrigatória acaba fazendo o que é errado. Então, a partir do momento que você age naturalmente, tudo vai funcionar naturalmente na sua vida. Versículo 2: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: se algum de vós oferecer uma oferta ao Senhor, oferecereis as vossas ofertas de gado, de manada e de rebanho. Então, se algum de vocês, se algum dos israelitas oferecer uma oferta ao Senhor, que seja de gado, de rebanho. Versículo 3: se a sua oferta for um sacrifício queimado do rebanho, que ele ofereça um macho sem defeito, ele a oferecerá de sua própria vontade, à porta do tabernáculo da congregação perante o Senhor. Então, o que significa isso? Oferecer um macho sem defeito. Significa que Deus quer, não para ele, mas sim para você, o que é melhor, o melhor. Busque sempre o melhor, pense sempre grande. Pense sempre em evoluir, em crescer. Porque quando você pensa no que é grande, no melhor, no mínimo você vai ter o pequeno. No mínimo você vai ter o pequeno. Agora, quando você pensa no pequeno, o que você vai ter? Você pensou no melhor, no grande. Pensou grande, pensou no melhor. No mínimo você vai ter o pequeno e o pior. Agora, se você pensa no pequeno e no pior, o que você vai ter? Não vai ter nada. Absolutamente nada. E é isso que se faz, se está falando aqui. Que seja o melhor, sem defeito. Sem defeito. Versículo 4: e ele colocará a sua mão sobre a cabeça da oferta queimada, para que este seja aceito por ele, para fazer expiação por ele, para fazer purificação por ele. Para fazer purificação por ele. Então, naquela época, era tradicional, era tradição, era normal se fazer ofertas de animais. Era normal se fazer ofertas de animais. Então, não era uma coisa do outro mundo. Não era uma coisa do outro mundo. Era normal se fazer ofertas de animais, as chamadas ofertas queimadas. Ofertas para purificação, as ofertas de paz, né? Então era normal. Versículo 5: e ele matará o novilho perante o Senhor, e os sacerdotes, filhos de Arão, trarão o sangue e espargirão o sangue ao redor e sobre o altar, que está à porta do tabernáculo da congregação. Que está à porta do tabernáculo da congregação. Versículo 6: e ele esfolará a oferta queimada e a partirá nos seus pedaços. Então ele esfolará a oferta queimada e a partirá em seus pedaços.
Versículo 7. E os filhos de Arão, o sacerdote, colocarão fogo sobre o altar e colocarão a lenha em ordem sobre o fogo. Então os filhos de Arão, Arão que era o sacerdote, o primeiro sacerdote de Israel, eles colocarão fogo sobre o altar e colocarão a lenha em ordem sobre o fogo, que era para fazer exatamente a oferta queimada, que era para queimar aquele animal. Versículo 8: E os sacerdotes, os filhos de Arão, colocarão as partes, a cabeça e a gordura em ordem sobre a lenha que está no fogo, que está sobre o altar. Versículo 9: Mas a sua entranha e as suas pernas serão lavadas na água, e o sacerdote queimará tudo no altar, para ser um sacrifício queimado, uma oferta feita por fogo e cheiro suave ao Senhor. Então ali era uma oferta, né? Era uma oferta queimada de cheiro doce, cheiro suave para o Senhor. Uma oferta queimada ao Senhor, oferta de um animal. Fosse ele um bezerro, fosse ele um cabrito, fosse ele um carneiro, né? Ele era feito ali a oferta queimada, né? Que era trazido pelos israelitas, pelos filhos de Israel, pelo povo de Israel. Aquela oferta ali era queimada, né? Em homenagem ao Senhor, em homenagem a Deus. Versículo 10. E se a sua oferta for de rebanhos, a saber, de ovelhas ou de cabras para sacrifício queimado, ele trará um macho sem defeito. Então, se a sua oferta for de rebanhos, a saber, de ovelhas, de cabras para sacrifício queimado, ele trará sempre um macho sem defeito, ou seja, o melhor. Sempre o melhor, porque Deus quer sempre o melhor, que seja o melhor. Versículo 11: Ele o matará ao lado do altar, em direção ao norte, perante o Senhor. E os sacerdotes, os filhos de Arão, espargirão o seu sangue ao redor e sobre o altar. Então aqui você está tendo as instruções de como deveria ser feita aquela oferta, né? Aquele sacrifício daquele animal em homenagem ao Senhor, em homenagem a Deus. Então aquela oferta queimada. Então eles estão explicando aqui como que deveria ser feito naquela época, né? Versículo 12. E ele cortará os seus pedaços com sua cabeça e sua gordura, e o sacerdote os colocará em ordem sobre a lenha que está no fogo que está sobre o altar. Versículo 3: Mas serão lavadas a entranha e as pernas com água, e o sacerdote trará tudo isto e o queimará sobre o altar. Isto é um sacrifício queimado, uma oferta feita por fogo, de cheiro suave ao Senhor. Então, uma oferta por fogo, um sacrifício por fogo, de cheiro suave ao Senhor, porque ficava com certeza aquele cheiro de carne queimada, né? Versículo 14. E se a sua oferta ao Senhor for sacrifício queimado de aves, então ele trará a sua oferta de rolas ou de pombinhas. Então ele poderia fazer a oferta ali, né, de rebanhos de gado, de carneiros e cabritos, e também poderia fazer a oferta de aves. Então, rolinhas ou pombinhos. Rolinhas ou pombinhos. Versículo 15. E o sacerdote a trará sobre o altar, e lhe torcerá a cabeça, e a queimará sobre o altar, e o seu sangue será espremido ao lado do altar. Versículo 16. E ele arrancará o seu papo com as suas penas, e o lançará ao lado do altar, na parte leste, perto do lugar das cinzas. Então ele tirava o papo, né, o papo daquela ave, e também as penas, e jogava ali perto do lugar das cinzas, né? Ele o lançará ao lado do altar, na parte leste, perto do lugar das cinzas. Até o sentido, né, de onde deveria ser jogada as penas, né, e o papo era explicado aqui por Moisés. Versículo 17. E ele a corte com as suas asas, mas não a dividirá.
e o sacerdote a queimará sobre o altar, sobre a lenha que está sobre o fogo. Isto é um sacrifício queimado, uma oferta feita por fogo, de cheiro suave ao Senhor. Então o versículo 17 aqui já foi o último versículo aqui do nosso capítulo de hoje. Este livro aqui de Levíticos, que explica muito bem como deveriam ser feitas as ofertas, né? Nós vimos lá do do livro de Êxodo, que estava explicando como é que eles fizeram lá o tabernáculo, as roupas, né, todas as pedras preciosas, todo o ouro, toda a prata, tudo que foi utilizado para erguer o tabernáculo, e também os utensílios, a mesa, a pia, todas estas coisas, todos os utensílios que deveriam ser usados ali no tabernáculo. E agora eles estão passando aqui para explicar como deveriam ser feitas as ofertas de animais, ofertas queimadas, sacrifícios para o Senhor, para Deus. Então é exatamente do que se trata esse capítulo aqui, de como deveriam ser feitas as ofertas queimadas de animais. Fossem eles de gado, né, que deveria ser uma novilha, né, um bezerro tenro, um bezerro perfeito, um bezerro macho, sem defeito, ou de cabritos, né, e de ovelhas, que deveriam também ser machos e sem defeitos, e até mesmo de aves, que deveriam ser as rolinhas e as pombinhas, também sem defeitos. Tudo para se transformar em uma oferta queimada para o Senhor. É exatamente do que trata agora o livro de Levítico, né? Das leis que Deus estabeleceu para que o povo de Israel fosse um povo santo, um povo que fosse um povo purificado, um povo puro, puro, um povo santificado, que obedecesse todas as normas, as leis, as regras de conduta, para que aquele povo fosse um povo santificado e diferenciado entre todos os outros povos. Então é disso que trata exatamente o livro de Levítico. O livro de Levítico, né, que é da tribo de Levi, filho de Jacó, filho de Israel. Então esta foi a nossa leitura de hoje. Estamos começando o livro de Levítico, fazer a leitura do livro de Levítico. Para quem não conhece Levítico, o livro de Levítico são 27 capítulos. 27 capítulos, então faremos exatamente 27 vídeos falando aqui sobre todas as normas, as leis de conduta para que aquele povo se tornasse um povo santificado. Lembrando que você não precisa, obviamente, saber todas as leis, cumprir todas as leis. A partir do momento que você sabe o que é bom, o que é ruim, e você anda no caminho do bem, não no caminho do mal, no caminho do certo e não no caminho do errado, com certeza, não vou dizer que você vai ser uma pessoa santa, santificada, mas com certeza você vai conseguir, né, colher bons resultados, colher progressão, colher crescimento na sua vida, colher riqueza, ter vida plena na sua vida. Você não precisa ser perfeito, ninguém o é. O único perfeito é nosso Senhor Jesus Cristo e nosso Deus. São os únicos perfeitos, então não tem como nós sermos perfeitos, mas com certeza você vai evoluir muito, vai crescer muito na sua vida e vai colher grandes resultados. Então esta foi a nossa leitura de hoje. Hoje fizemos a leitura e comentamos o capítulo 1 do livro de Levítico, o terceiro livro da Bíblia, também o terceiro livro escrito por Moisés, lembrando que os 5 primeiros livros da nossa Bíblia Sagrada, do nosso Manual de Instruções para a Vida, foram escritos exatamente por Moisés. Foram escritos por Moisés. Então, estamos começando a leitura de Levítico, né? Fizemos a leitura e comentamos, né, hoje, né, fizemos a leitura do primeiro capítulo, e amanhã com certeza estaremos fazendo a leitura do capítulo 2, que é um capítulo até curto, tem apenas 16 versículos. Então, para você que nos acompanhou aí, que assistiu esse vídeo aí por 1 minuto, meu muito obrigado, que Deus abençoe sua vida grandemente. Mas se você ficou até o final, que Deus te traga muita riqueza, prosperidade, sabedoria, vida plena, muita alegria, alegria de viver, alegria na vida. É isso
que faz você crescer. Não se esqueça de se inscrever aí no nosso canal, não paga nada, basta apenas você apertar o botãozinho aí de inscrever-se, seja no seu celular, no seu computador, no seu tablet ou no seu notebook, de onde você estiver assistindo a este vídeo. Meu muito obrigado, que Deus abençoe a sua vida e até amanhã, se Deus assim nos permitir. Valeu!